princesas. Meu nome é Tia Priscila e eu faço parte da equipe da Escola Caminhando para o Futuro. Hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa. O tema da nossa aula hoje é o bem mais precioso do mundo, a água. Só o nosso corpo tem 70% de água. Os outros são ossos, músculos e por aí vai. Mas olha só que interessante. O mundo, ele tem 3/4 só de água. Então, isso mostra que nós temos que cuidar muito bem desse bem precioso, porque ele faz parte da nossa vida. Você pode viver até 10 dias sem comer, mas você não pode ficar 3 dias sem beber água. Você morre. Vê que interessante. Então, vamos ver como ela faz parte da nossa vida e por que é tão importante cuidar dela. Certo assim? A água, ela é constituída, formada por várias moléculas chamadas H2O. Por que H2O? Acho que você já ouviu essa expressão. Existe o H2O, uma marca de água chamada H2O, que ela tem gaseificada, né? Tem um gás dentro dela. Mas H2O quer dizer um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. O átomo de oxigênio é ligado a cada átomo de hidrogênio. Por isso que é H2. 2 significa 2 hidrogênios e o O de um átomo de oxigênio. Por isso que há a facilidade dos peixes respirarem dentro da água, né, embaixo da água, por causa do oxigênio que existe na molécula de água. A água, ela é considerada o solvente universal do mundo. Por quê? Porque na maioria das coisas em que nós fazemos, nós utilizamos a água para cozinhar, para limpar, para tomar banho, para escovar os dentes, para lavar roupa, para tirar sujeira. A maioria das coisas que nós utilizamos para dissolver, para aumentar, a maioria das coisas que nós utilizamos é a água. Por isso que ela é chamada de solvente universal. A água, para ela ser saudável, pura, potável, ela deve ser incolor, isso é, sem cor. Geralmente, quando você vê esse prefixo aqui, ó, in, quer dizer não. Como é color, é de cor, então não ter cor. Por isso que o nome é incolor. Insípida, ela deve ser sem gosto. A água, ela não deve ter gosto. E deve ser inodora, isso é, sem cheiro. Então, ela nem deve ter cor, nem deve ter sabor e deve ser sem cheiro. Essa sim é uma água gostosa. A água própria para consumo, quando fala própria para consumo, não quer dizer exatamente só para beber, mas para a utilização do ser humano. Por exemplo, lavar carro, lavar roupa, fazer comida, utilizar ela dentro de casa, até mesmo para colocar nas plantas, para os animais beberem. Então, é chamada de água potável. É a água que a gente já falou, inodora, incolor, insípida. Ela deve ser pura, por isso que o nome é potável. Mas a água, ela pode ter uns probleminha causado pelo ser humano. Ela pode ser poluída. O que é uma água poluída? É uma água cheia de sujeira. É uma água onde tem dejetos de fábricas, onde tem vários lixos dentro dela. Então, ela é chamada de uma água poluída. Ela não é adequada para o consumo. E pior do que a poluída é a água contaminada. A água contaminada é aquela qual a poluição traz vários germes, bactérias, protozoários, tem a ameba, tem os vermes, tem a solitária, que é a tênia, tem a cólera, várias doenças que pode trazer através da poluição. Também tem os metais pesados, que quando eles são lançados na água através de fábricas, né, através de grandes indústrias, ele também produz doenças para o corpo, porque tem metais pesados que pode trazer o câncer, pode trazer feridas na pele, né, que a gente chama de erupções cutâneas. Então, essas coisas aí são da água contaminada. Eu quero que você preste bastante atenção. A diferença entre
a água poluída e a água contaminada. A água poluída, ela é cheia de lixo, mas nem sempre essa água poluída, ela está contaminada. E nem sempre a água contaminada, ela está poluída, porque às vezes ela vem através de fezes que a enchente deu e secou, né? Então, a fezes ficou lá, mas os bichinhos que estavam dentro da fezes foram direto para o rio ou para a água. Então, o que a gente precisa fazer para evitar a poluição e a contaminação das nossas águas? Porque existe um falar no mundo que a água vai acabar. Mas o que vai acabar na realidade não é a água, mas é a água apropriada para o consumo, que é a água doce, né? Porque existe pouca água doce, existe mais água salgada. Então, ou o homem cuida da água que ele tem, própria para o consumo, ou então ele vai passar mal uns bocados, sem água própria para ele sobreviver. Nós estudamos agora como a água deve ser. A água deve ser potável. Mas nem sempre a água dos rios são potáveis. Então, como tratar essa água para ela ficar potável, própria para consumo? Vamos ver isso agora. O que existe nas cidades, como estação de purificação, que é estações de tratamento da água. O que aqui em Pernambuco a gente chama de Compesa. Os lagos ou rios, para se tornarem água potáveis, quando eles estão contaminados ou poluídos, ou contaminados e poluídos, eles precisam passar por uma estação de tratamento para se tornarem potáveis e alimentar as cidades. Eles iniciam com uma bomba puxando essa água e colocando ela num reservatório onde eles receberão produtos químicos. Esses produtos químicos vão envolver as partículas que ficam flutuando na água e que são prejudiciais à saúde. Quando eles recebem esses produtos químicos, eles vão para um outro reservatório onde há caminhos e nesses caminhos vão auxiliar essa floculação. O que é a floculação? É o envolvimento dos produtos químicos na partícula. Então, eles vão ficar como umas pedrinhas. E daqui dessa estação de floculação, eles vão direto para um outro reservatório onde essas pedrinhas que foram formadas pela floculação, o envolvimento dos produtos químicos, vão sedimentar, isso é, vão descer e vão ficar todos embaixo. Mesmo essas partículas envolvidas por produtos químicos se sedimentando, ainda vai ficar partículas suspensas, boiando ainda na água. Então, aí eles vão para outro reservatório, onde eles vão passar por um filtro de areia. Essa areia vai primeiro ter cascalho, depois umas pedras menos grossas, até chegar na areia fininha. Vai ser por etapas, aonde ela vai estar bem mais limpa. Depois que ela está bem mais limpa, quase sem nenhuma partícula, ela ainda vai para outro reservatório, onde ela vai receber o cloro. E aí, quando ela recebe o cloro, ela se torna uma água pura e vai-se embora para as casas. Às vezes, esses cloros, eles são colocados em grande quantidade nas águas. Então, torna-se uma água imprópria para beber, imprópria para consumo, porque o cloro, ele junto com a água, ele se torna um tipo de ácido e pode até causar certas coceiras, queimaduras leves na pele. Então é muito preocupante, tem que ter muito cuidado com a cloração dessa água e evitar o consumo dessa água. O consumo para se beber é importante que seja água mineral ou então, como nos sítios, né, nos lugares, nas zonas rurais, águas da chuva, onde é colhido essa água da chuva em cisternas. E aí das cisternas vão para as casas e nas casas é colocado gotas de cloro para que também retire algum bichinho que tem ali dentro e mate, e aí se torna própria para consumo.
A água, ela pode se apresentar no nosso dia a dia em 3 estados físicos: líquido, gasoso, sólido. Líquido é o que a gente vê, aquela água, né? O sólido, o gelo, e o gasoso, o vapor de água, as nuvens. E ela pode passar de um estado físico para o outro. Então, quando a água passa do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Essa vaporização pode ser pelo modo de evaporação ou pelo modo de ebulição. Como assim? A evaporação é a vaporização lenta, é quando ele passa do líquido para o gasoso de forma lenta. Por exemplo, a roupa do varal que dá molhada e seca, ela seca lentamente. A poça de lama, de água, que ela com o tempo ela some, porque ela evapora lentamente. A ebulição é quando há adição de calor, e aí ela entra naquela fervura que a gente chama de ferver a água. Então, a ebulição é quando a água ferve, e ela ferve e rapidamente ela passa do líquido para o gasoso. Ela pode também passar do gasoso para o líquido, e quando ela passa do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação. Quando ela passa do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. E quando ela sai do sólido e volta para o líquido, a gente chama de fusão. Quando ela vai do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação. Um exemplo de sublimação, não sendo de água, mas tem de água também, do gelo para o gasoso, o gelo seco, aquela fumacinha que sai nos palcos dos cantores, é chamado de sublimação, que é o gelo que passa direto para o gasoso. E do gasoso para o gelo, a gente vê muito na geladeira, em que ele começa a fumacinha, mas automaticamente ele solidifica, né? Que é a parte da sublimação. Aí, esses estados físicos da água, a gente vê ele na natureza. Olha aqui o ciclo da água na natureza. Eu fico encantada, porque foi uma coisa que Deus fez e fez perfeitamente. Olha só, vamos iniciar. A água líquida. A água líquida, ela tem tanto no subsolo quanto em lagos, rios, no mar. E essa água líquida do subsolo, ela alimenta as plantas. As plantas, com suas raízes, retiram a água. E as plantas, elas transpiram. E quando elas transpiram, a água, o vapor de água se transforma em nuvem. Outra forma de transformar o líquido em nuvem é através dos lagos e rios, onde há vaporização. A água, ela lentamente vai vaporizando e aí ela também se transforma em nuvens. Elas se transformando em nuvens, chega um momento que elas ficam muito pesadas. E quando elas ficam muito pesadas, elas se precipitam em forma de chuva. E quando elas chovem em altos de montanha, em início de rios, né, olho d'água, então aí há o escoamento. E desse escoamento, há a formação de rios e lagos, que novamente vão evaporar e vai infiltrar também, né, no subsolo, onde vai formar a rede de subsolos e novamente vai haver a irrigação das plantas. E esse ciclo ele vai continuar constantemente. Por isso que diz o ciclo da água na natureza, porque aí alimenta as plantas transpiram, evapora. Os lagos evaporam, as chuvas formam as nuvens pesam e precipitam. Há o escoamento e começa tudo novamente. Diante de tudo que a gente aprendeu, a gente teve agora com certeza que a água é o bem mais precioso que nós temos. Olha só, a terra, ela tem em sua grande quantidade água. A menor quantidade dessas águas que existe é a água própria para consumo. E essa água própria para o consumo, ó, está indo embora de forma totalmente sem controle,
de pessoas que não têm consciência de uso da água, de uso correto da água. Por mais que a gente fale, por mais que se haja propagandas, por mais que se comentem sobre isso, mas a gente ainda vê pessoas lavando o carro, desperdiçando água. A gente ainda vê grandes piscinas cheias de água para nada nem ninguém. A gente ainda vê pessoas gastando água à toa. A gente ainda vê canos de água estourados, escoando água. Então, o que a gente precisa? Eu não posso dar um jeito no mundo, mas eu posso dar um jeito na minha casa. Eu posso dar um jeito no meu lugar, no meu cantinho. Então, hoje nós estamos em quarentena. E na nossa quarentena, a gente pode cuidar do que é nosso. E o que é nosso é a água. Então, você pode cuidar da água da sua casa, não escovando os dentes, deixando ela aberta, tomando banho de água constantemente, reutilizando a água que lava a roupa pode lavar a calçada, pode lavar o pneu do carro, da bicicleta, da moto. Então, vamos cuidar do que é nosso. Jesus, ele disse que ele é a água da vida e quem beber dele jamais terá sede. Em outro momento, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é, quando a gente bebe a água passa a fazer parte do nosso corpo. Quando a gente está muito próximo a Jesus, quando a gente tem um relacionamento com Jesus, ele passa a fazer parte da nossa vida. É como se ele estivesse entrando em nosso corpo e fazendo parte dele, assim como a água. E assim como a água sacia a nossa sede e nos dá a vida, Jesus Cristo também ele nos dá a vida. Ele nos leva a fazer o que é certo. Ele nos leva a amar as pessoas de forma correta. Então, quanto mais você estiver próximo a Jesus, mais você tem vida. Tia Priscila convida você a se aproximar de Jesus, conversando com ele, lendo sempre a Bíblia, estando sempre preocupado com o que ele vai pensar, qual o palpite dele sobre suas ações, ou como ele queria que você agisse, e você vai ter sempre uma vida feliz. Porque quando você está com muita sede e você bebe água, com certeza você se sente muito bem. Então, pegue agora a sua atividade, faça ela com muito carinho, com muito amor, beijão no coração. Ah, tia Priscila quer lembrar uma coisa a você. Se houver alguma parte da aula que você não lembra, retorne, recomece, assista de novo. Você só tem a ganhar e a aprender mais. Até a próxima aula. Um beijão no coração. Tchau, tchau.